gente, tudo bem? Maravilha! Mais uma live quentinha. Nós estamos fazendo aqui, em homenagem, o Acenildo. Bom dia, Fábio! O que acontece? O Acenildo, ele pediu live. Bom dia! E aí, o que a gente... Bom dia, Leila! Daqui a pouco a gente vai resolver aí o seu problema, Leila. Então, o Acenildo, ele pediu live. E aí, eu pensei no seguinte, quem quiser pedir live, que nem o Tadeu Schmidt, estando em 3 lives e colocando a palavra super e cabrinha, pode pedir live, mas precisa estar na live, precisa identificar que está entrando na live. Então, galera, nós vamos falar sobre, hoje, de acordo com a dica do Acenildo, né? Que dica não, ele pediu sobre confinamento de caprinos. Então, quando a gente fala sobre confinamento de caprinos, a gente fala o seguinte: a gente pode pensar em corte ou leite. No Brasil, a gente costuma ter 3 tipos de manejo: extensivo, que é 100% no pasto. Isso é muito comum fora do Brasil. Lá, quando eu morei na Austrália, eu via os animais de corte 100% confinados, mas lá não tinha essa história de roubar animais, algumas coisas que aqui tem, que fazem com que o 100% extensivo não seja tão comum numa criação que precisa dar lucro. Então, a gente tem o manejo extensivo quando os animais saem. A gente tem o semi-extensivo, onde os animais saem de dia e voltam para dormir à noite. E o manejo em confinamento, que é 100% confinado. Então, a gente pode pensar em corte e em leite. Mas vamos pensar só em confinamento hoje, que foi o que o Acenildo, colega, pediu. Então, quando a gente fala em confinamento, a gente tem que pensar em instalação. Porque imagine que você está confinando e você precisa fazer o quê? Ser bom para o animal. Você está juntando um monte de indivíduos, que é confinamento de caprinos, então eles têm individualidades muito grandes, então eles têm percepções, eles são muito individualidade, como é que eu posso falar? Eles são os seres individuais, personalidades individuais. Então, quando você confina muita personalidade, acaba tendo muito problema, porque são seres muito diferentes, porque o caprino, ele tem, um é bonzinho, o outro é calminho, outro é mais agitado, é mais ou menos. Então, quando você confina todo mundo, você lida com personalidade diferente. Confinou todo mundo, você precisa olhar o primeiro, eu pausando aqui, pronto, acho que voltou. As instalações precisam ser boas para os animais, para as pessoas que trabalham nela e para o seu bolso. Então, não pode ser nada exorbitante, as coisas precisam ser simples. Bom, numa vez que você confinou, você confina também coisas boas e coisas ruins. A qualidade de conexão, quero saber se vocês estão me escutando bem aí. Dá só um ok, senão eu mudo para o 3G, eu tiro do Wi-Fi aqui. Só me dá um oi aqui. beleza, chegou um coração, bom dia. Tá tudo ok, beleza, então vamos lá. Então, certa vez, eu acho que talvez, não sei se eu já contei esse caos aqui, estava travando. Tá? Eu vou mudar aqui. Pronto, agora não vai mais pausar, gente. Então, eu estava contando um caos, né, dos meus atendimentos. Certa vez eu fui levada para atender, né? Eu fui chamada para atender, falei assim: doutora, vem atender minhas câmeras. Elas estavam caindo pelo. Bom, na hora eu pensei assim: puxa, você, né? Sal mineral, nutrição. Na hora me veio isso na cabeça. Bom, mas na verdade eu cheguei lá, olhei e vi que a nutrição estava toda perfeita. Mas identifiquei o quê? Os animais 100% confinados em baias muito pequenas. A gente fala que o animal, ele precisa ter no mínimo uma cabra adulta 2 metros quadrados. E nesse lugar,
Tinha muito animal junto, então as baias eram enormes, era coisa assim de 40 a 50 animais juntos, cabra de leite. Tudo junto, então cheio de personalidade, uma brigava, outra era mais calma. Nossa, era cada uma de um jeito e muita cabra junto. Então já começava por aí o problema. Juntar muita personalidade junta não dá. Então as cabras eu recomendo que tenha no máximo entre 15 e 20 indivíduos, porque mais do que isso já começa também a ter muita discrepância de jeito. Então era muita cabra diferente juntas. Começava por aí o problema. Segundo, não obedecia os 2 metros quadrados por animal, no mínimo. Quando eu vou atender, vou projetar, eu falo, gente, 2 metros quadrados na parte fechada, onde os animais vão comer, no coxo, nessa parte aqui. E ainda precisa ter o solário, então a gente pensa, quando a gente vai colar, em 4 metros quadrados, o dobro. Justamente porque os animais eles precisam se movimentar quando vai fazer 100% confinado. Isso tanto corte quanto leite, né? Corte ainda, cabra ainda maior, boer, linhagem boer, linhagem savana, são animais grandes. E aí, bom, muita cabra confinada, em pequeno espaço, então não obedecia as regras, né? Então daí a importância de estar estudando. E outra coisa, eles não saíam. E aí não tinha bem-estar animal. Não tinha bem-estar animal, os animais o que acontece? Não tinha entretenimento na baia. Não tinha nada para elas fazerem. Era comer, deitar e brigar com as outras. Ó, tá aqui o problema. A gente vai precisar botar bem-estar animal, vai precisar diminuir essas baias, muitos indivíduos juntos. E isso fazia com que os animais se arrancavam o pelo. E é muito ruim, porque o cara tava achando que era nutrição, tava gastando horrores com feno de alfafa. Nossa, sal. Lá mandava vir aquelas bolas do sul, de feno de alfafa caríssima. E aí, às vezes, o Tifton, elas já estavam acostumadas, elas já rejeitavam um pouco. Então, era aquela coisa, né? Aquela gastação de dinheiro à toa. Aí eu falei, olha, é o seguinte, 2 alternativas. Ou você vende metade do rebanho, porque assim, lá não tinha muito para onde correr, porque São Paulo as propriedades são muito pequenas, né? O custo é muito alto. Já está amanhecendo. Peraí que caiu aqui a minha luz. Aqui, voltou. As propriedades são muito caras em São Paulo. Então, não tinha muito para como soltar. Então, o que acontecia lá nessa propriedade? Eu falei, olha, solta, vende metade, vamos ficar com só metade e a gente vai fazer o semi-confinado. Porque na hora de limpar, gente, o semi-confinado também é um problema. O 100% confinado também é um problema. Você tem que colocar cama sobre cama, você tem que ver posição do vento, você tem que ver umidade. As cabras, elas não gostam de umidade. Isso predispõe a verminose, a bactéria, aos vírus. Então, assim, é ótimo porque você, assim, facilita o manejo, você consegue olhar bem de perto, você evita que roubem as cabras, porque aqui no Brasil é comum mesmo roubar, infelizmente, a gente tem que prender tudo. Então, assim, a gente consegue otimizar o manejo, né, de uma forma muito bacana. Mas também a gente tem que olhar para esses pontos. Vento, cabra não gosta, então muitas vezes a gente tem que fazer essas cortinas de vento. Umidade, sempre tem que estar trocando cama. Aí se você não tem como trocar cama de uma forma rotineira, você tem que botar cama sobre cama e isso dificulta muito o manejo com relação a vírus, bactéria, verminose, limpeza. Que mais que eu posso falar aqui? Os coxos. Os coxos, gente, eles precisam o quê? Ter área. Quando os animais são confinados, o caprino, ele tem um hábito de todo mundo comer junto ao mesmo tempo. Então, quando você passa comida no coxo, todas as cabras, eles vêm ao mesmo tempo comer. Então, você precisa, o que acontece? Você precisa estar fazendo com que todas comam ao mesmo tempo. Então, os espaços entre o coxo, a área de coxo, precisa ser suficiente para todo mundo. E que mais?
Custo baixo, água, gente, também disponível, uma bebe, a outra vai lá beber, atenção ao coxo. Coxo em confinamento, como os animais eles sofrem muito com estresse, com bem-estar animal, que muitas vezes não dá para fazer grandes coisas, sempre pensar em colocar o coxo para fora da baia de água e sempre pensar em proteger a boia, porque elas destroem mesmo. Ela acha que aquilo é um divertimento de descer, subir a boia, e acabam destruindo com muita facilidade. Então, pensar em colocar o coxo para fora, o coxo da água. O que mais que eu anotei aqui? Vamos ver. Limpeza, muito importante. Então, assim, acho que, não sei se o Carlos tem o curso, mas lá a gente ensina direitinho como é que faz a limpeza das baias, viu, gente? Não sei se vocês sabem, extremamente importante em confinamento a limpeza e a higiene, porque você reduz a quantidade de verminose, porque é tudo que eles gostam, né? Ambiente úmido, ambiente muitas fezes, muita urina junto, é tudo que o verme, a bactéria gosta. Então, principalmente, sanidade precisa estar impecável. E é o seguinte, a vacinação aí para clostridiose entra com uma máxima importância no confinamento, porque se um pega, gente, morre a baia inteira em 24 horas. Então, é muito importante você estar com o seu protocolo de vacinação extremamente em dia quando você cria 100% confinado, porque no momento que o Clostridium saiu ali, pega geral. Então, é muito importante. Uma coisa legal. Que legal, o Fábio, que você gostou. Fico feliz. O Fábio precisa me gravar um depoimentozinho. Fábio, depois eu te chamo para te explicar. Outra coisa que a gente tem que falar, quando a gente faz confinamento de caprino, gente, de ovinos também, de maneira geral, o confinamento, antes do portão de cada acesso à baia, é muito importante a gente colocar o cal para limpar nossas botas, para a gente pisar. Então, o nosso sapato leva muita sujeira. A gente é portador de levar o vírus, a bactéria, o verme, para dentro da baia. Então, sai de uma baia de animal de uma categoria resistente, vai para uma categoria com menor imunidade, filhote, entra na baia, ou gestante, entra na baia com o sapato sujo, a galocha suja, e você não passou esse pé no cal, não desinfetou essa bota, nós estamos sendo veículos de transmissão. Então, é muito importante a gente ter um sistema também na porta da baia de limpeza. Inclusive, esse pessoal que gosta de visitar, de hotel fazenda, eu sempre falo, gente, na porta de cada baia, coloca o cal virgem, porque o pessoal, quando vai entrar e vai mexer nos animais, eles passam o pé no cal, porque o nosso tênis, o nossas botinas, é responsável por transitar a partir de linfadenite, de verminose. Então, desinfetar os nossos sapatos num sistema de confinamento é extremamente importante. Então, quando você vai fazer as baias, então você faça portões individuais para cada baia. Esse negócio assim, pula a baia por dentro. Uma hora se machuca, uma hora cai, uma hora dá problema. Não é legal. Então, faça aberturas em corredores, né? Sim, transmissão cruzada, exatamente. E confinamento, gente, tem uma coisa assim que o animal dá uma espirrada, uma catarrada, já pega na outra. E aí, o que acontece? Já está com contaminação, já se contaminou, o vírus já espalhou, a linfadenite se explode em cabra de confinamento, em animais de confinamento, explode, pronto. Já a outra já vai pegar. Hemeriose, a mesma coisa. Se uma tem, todo mundo pega. Clostridiose, se um dá, todo mundo pega. É um pepino isso. Por isso eu falo muito aqui maneiras da gente evitar.
é muito bom confinar, é muito fácil o manejo de confinamento, justamente porque você tem controle de tudo. Mas o fato de serem indivíduos e o fato de serem muitos animais juntos também é muito ruim. Quando você vai fazer confinamento, atenção ao pé direito, tem que ser alto, justamente para o vento circular e o sol incidir. Legal fazer aquelas telhas que deixam o sol passar de luminosidade. Uma coisa importante também, com relação à reprodução, quando a gente vai fazer cabras, pensar em confinamento, a gente também pensa do lado da reprodução. A gente sabe que os animais, os caprinos e os ovinos também, eles são fotoperíodos. Então, fisiologicamente, eles dão cio em determinada época do ano. O cio deles está relacionado à quantidade de sol. E quando você confina, você consegue mexer com a luz para incentivar a reprodução. Então de acordo com a quantidade de luz que eles recebem, eles vão entrar em cio ou não entrar em cio. Então, quando tem pouca luz, eles não entram tanto em cio. Então, você consegue, em confinamento, fazer um display de luz onde você consegue fornecer essa quantidade de luz e você consegue trabalhar na parte orgânica. Então, quando você pensa em um leite orgânico, um produto orgânico, você pensa em trabalhar com sincronização de cio através de incentivo de luz e não com incentivo de hormônio, fazendo implementação de esponja, de cidra, injetando, porque daí passa a não ser o orgânico. O orgânico é quando você não usa esse tipo de coisa. E aí, quando você confina, você consegue no galpão trabalhar com essa parte de luz. E também é legal a luz com manejo noturno. Então, como você vai ter muitos percalços, muitas pedrinhas no caminho, os animais à noite vão precisar ser manejados a maioria das vezes, quando tiver pouca luminosidade. E é bom que você acende a luz do galpão e você consegue fazer um parto, algum procedimento noturno. Elas brigam muito, né? São personalidades. Então, vira e mexe, tem cabra com chifre quebrado, ensanguentada na cabeça. Aí a CAI, a artrite encefalite caprina, gente, ela é facilmente transmitida também, né? Inclusive, quando a gente vai pensar em confinamento, quando a gente fala sobre CAI, a gente pensa em dividir o galpão. Cabras positivas, do outro lado, cabras negativas. Então, quando a gente pensa em confinamento, é muito bom, porque a gente consegue regular tudo. Então, a gente vê vento, vê umidade, vê qualidade, vê se os animais estão comendo, facilita o manejo, você consegue fazer uma linha de produção. O funcionário, a gente otimiza o funcionário, mas tem também tudo isso que eu falei na live, os pontos a serem observados, que são pedrinhas do caminho, para a gente poder ultrapassar essas barreiras que o confinamento traz, né? Gato, às vezes, quando entra, gente, em confinamento, eu não sei se vocês têm problema aí de gato. Aborto, né? Porque o gato, ele defeca no coxo, e às vezes as cabras começam a abortar, a gente vai ver, tá cheio de gato, a gente vai ver que é por conta da toxoplasmose do gato. Isso é muito comum. Quando entra pulga, também, qualquer coisinha que entra já dissemina muito fácil. Cardoso tá aí, tá gostando. A Bia, o Fábio, a Leila tá aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. E é isso, galera, sobre confinamento. Na verdade, é muito bom. Façam a baixo custo, pensem em instalações boas para as pessoas que vão trabalhar também, gente, isso é importantíssimo. Façam altas instalações. Se você for fazer ripado, gente, pensa na pessoa que vai limpar embaixo da baia para não acabar com as costas, porque isso aí é a longo prazo. Sim, galinhas soltas por causa da hemeriose, Fábio. Elas também prejudicam.
O que o pessoal costuma fazer é deixar, se for ripado, deixa as galinhas só embaixo. Não deixa elas subirem, né? Faz uma proteção de rede. Mas as galinhas prejudicam sim. Não é legal deixar a galinha junto com cabra, não. Tem transmissão cruzada aí que o pessoal falou da hemeriose, que é um protozoário que dá aquela diarreia negra. Negra, fedida, bem específica, aí elas transmitem. Então, além de outras coisas, né? Mas pulga, piolho, mas principalmente por conta da hemeriose, isso é muito importante. Então, não deixa a galinha solta. E aí, galera, então, bora fazer o confinamento, mas pensar em tudo isso. Eu gosto de trabalhar em confinamento. É muito fácil para mim bater o olho e enxergar os problemas. Para o veterinário que presta assistência, gente, é maravilhoso o confinamento, porque pipoca a doença. E adoro. Passar ultrassom em confinamento, rapidinho passa. Tem que só prestar atenção em tudo isso. Beleza? Felizes com a live, estamos terminando aqui. Nós nos vemos terça-feira que vem, às 6:30 da manhã. E se alguém quiser pedir live, aí de vocês que estão aí na live de hoje, pode pedir, a gente faz sem problema nenhum, fala sobre o tema que vocês querem. Se eu souber, vocês sabem que eu não trabalho muito com transferência de embrião, com FIV, algumas coisas eu não trabalho, eu não domino muito, mas a maioria dos assuntos dá pra gente conversar aqui, dá pra falar, dá pra explicar, dá pra passar informação de qualidade, tá bom? Obrigada, bom dia, Leila, obrigada, Fábio, obrigado, pessoal do Cap dos Anjos, quem mais? Beatriz, Cardoso, obrigada, o Carlos, tenham um bom dia para vocês e vamos lá. Tchau, gente, até mais.